Daniel, boa tarde para ti, boa tarde para quem está nos acompanhando. Vamos pegar a estrada agora, vamos direto para Bagé, região da Campanha, região da fronteira gaúcha, não muito longe aqui de Cachoeiro, nós estamos já do lado da região da Campanha, do lado de Caçapava do Sul, para entender melhor da Embrapa Pecuária Sul sobre o dia de campo realizado nesse ano, que foi agora bem recente e o foco foi a sustentabilidade. E para falar sobre esse assunto com a gente está o Gustavo Martins da Silva, que é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Pecuária Sul, que tem sede em Bagé, como eu mencionei. Gustavo, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade. Gustavo, explica pra gente então como é que foi esse dia de campo esse ano de vocês e por que esse foco da sustentabilidade. Então, na verdade, nós estamos retomando, né, os grandes eventos que sempre realizamos aqui na Embrapa Pecuária Sul, né, e retomando porque, claro, todos sofremos em maior ou menor grau, né, com a questão da pandemia, e estamos agora, então, retomando os eventos presenciais, né, e realizamos esse grande dia de campo, né, no último dia 16 de maio, quando tivemos a oportunidade aí de receber mais de 500 pessoas, né, entre estudantes, produtores, técnicos ligados ao setor agropecuário, representações das empresas, das instituições parceiras, né, gestores públicos, enfim, centenas aí de pessoas interessadas na temática da pecuária. E nós viemos trabalhando, né, no sentido de pensar, compreender, né, e estudar, desenvolver tecnologias para uma pecuária, não somente uma pecuária mais rentável, né, mais produtiva e mais rentável, mas também uma pecuária que contribua para sistemas de produção mais sustentáveis, né? Então, nós temos a convicção que a pecuária é uma atividade, pelas suas peculiaridades, muito importante para a gente contar com desenvolver sistemas de produção mais sustentáveis, né? Que sejam, contemplem somente a pecuária ou que sejam integrados com outras culturas aí, por exemplo, com a agricultura, né, soja, arroz e outras culturas aí que vêm a integrar sistemas de produção hoje aqui no sul do Brasil. Gustavo, o que foi apresentado aos visitantes do dia de campo esse ano? Bom, nós trabalhamos no dia de campo com quatro grandes estações de campo que foram, na verdade, representaram linhas, algumas das linhas de trabalho, né, de pesquisa da Embrapa, né, e especialmente aqui da unidade da Embrapa Pecuária Sul, né, localizada aqui em Bagé, e que a gente vem atuando efetivamente junto com parceiros, com instituições, parceiros externos, organizações, né, de técnicos, de produtores, né, e pudemos então apresentar alguns resultados, né, tecnologias desenvolvidas nessas quatro grandes linhas de trabalho, que foram, então, o melhoramento genético animal, com toda a questão, né, da genética bovina e também ovina, o melhoramento genético vegetal, com o desenvolvimento de novas cultivares, muito com enfoque nas cultivares forrageiras, né, cultivares BRS, né, quando tem esse símbolo, né, BRS antes do nome da cultivar, é porque foi desenvolvida pela Embrapa, né, então, as novas cultivares que a Embrapa vem lançando nos últimos anos, né, que são opções para os produtores utilizarem, né, e formarem pastagens cultivadas. Também uma terceira estação tratou exatamente, né, complementando essa questão das cultivares, como é que a gente pode compor essas espécies e cultivares num planejamento forrageiro nas unidades de produção, né, buscando pastagens mais perenes, pastagens, né, que produzam pasto o ano inteiro de uma forma mais estável, né, reduzindo os períodos de vazio forrageiro, principalmente nas transições de verão para o inverno e vice-versa, né, então tecnologias como, por exemplo, pasto sobre pasto, né, que busca fazer essa transição sem necessariamente utilizar a dessecação, né, então mantendo o pasto com cobertura de solo, produzindo mais pasto, né, mais produtos de origem animal ao longo de todo o ano, né, e evidentemente tendo benefícios para o sistema, mantendo cobertura de solo, agregando matéria orgânica, né, fixando carbono no solo, né, então toda essa questão que muito se fala hoje da construção da fertilidade do solo, né, e essas pastagens mais perenes, alongando os ciclos, né, são muito importantes para isso, né. E também numa última estação podemos conversar sobre o manejo da controle, né, das plantas indesejadas e demos um foco, né, na questão
questão do capim-anone, né, conhecido aí, planta invasora, principalmente das pastagens naturais aqui no sul do Brasil, e também no caruru, né? O amaranthus, que é uma planta hoje muito problema para a cultura da soja, principalmente pela sua resistência, né? Então trabalhamos apresentando também o trabalho do controle do caruru, por exemplo, né, com a fase inverno, ou seja, a pecuária, né, com pastagens bem manejadas na fase inverno, que diminui muito a ocorrência do caruru na cultura que vai se seguir, no caso, se for a soja, não? Gustavo, a gente sabe que a região da Campanha, a região do Pampa, tem muita tradição justamente na pecuária e vem também voltando muito o pensamento para essa questão da sustentabilidade. Temos aí 2 grandes eventos que acontecem anualmente também. Um deles é o Pampa e o Gado, seminário que acontece em Lavras do Sul. E também falando sobre Lavras, agora começou no ano passado o Universo Pecuária, que aí sim é totalmente voltado para a sustentabilidade, para a inovação também. Ou seja, eventos como esse que reforçam a cada dia mais a importância de debater ao mesmo tempo as novas tecnologias, mas também pensar na sustentabilidade, né? É verdade, Gabriel. E isso que tu falas, as coisas não há essa dicotomia, né? Porque a questão da produção, né, e a questão do ambiente, né? Por exemplo, quando a gente fala em sustentabilidade, apesar da palavra sustentabilidade, né, incorporar no seu conceito todas essas questões, né, tanto econômicas, produtivas, sociais e ambientais também, né, no seu, né, conceito maior, né? Mas quando se fala sustentabilidade, se pensa muito na questão ambiental, né, de produzir sem degradar o ambiente, né, garantindo que essa produção possa ser duradoura, né, e essas coisas acontecem no mesmo espaço ao mesmo tempo, né, então a gente precisa derrubar esse mito, né, e encontrar um novo paradigma, que sim, a produção pode ser satisfatória, pode ser rentável para o produtor, né, e que essa renda tenha maior estabilidade ao longo do tempo, né, e que ela possa permanecer, né, o produtor ao longo dos anos, né, tendo produtividade, tendo rentabilidade, e que isso perdure, né, garantindo também as questões, né, os benefícios sociais e ambientais, né? Então, nós temos certeza de que, né, é plenamente possível conciliar isso, né, e atividades como a pecuária têm um papel fundamental, na medida em que, né, sistemas, por exemplo, sistemas integrados, né, a questão da biodiversidade, da quantidade de culturas, né, tanto espécies vegetais quanto animais que a gente trabalha num sistema de produção, né, vem na direção, né, de conferir maior sustentabilidade ao sistema. Né? Quanto maior a biodiversidade, né, maior sustentabilidade. E aí eu chamo a atenção para a biodiversidade do solo. A gente ouve muito falar que o solo é o coração do sistema, né? E é verdade, a gente precisa cuidar muito do solo porque é ali que a gente se encontra. Né? Todas as culturas têm muito a sua base, né, no solo. E no solo a gente sabe que um solo, além das condições de fertilidade química, de nutrientes, né, para as plantas, para as culturas, ele tem também as questões da física do solo, precisa ter água, precisa ter ar. A gente fala, por exemplo, muito na questão da água, né, e o solo é o principal reservatório de água, né, que nós temos nas propriedades, né, então precisamos cuidar bem do solo para a gente conseguir captar, armazenar essa água, né, para depois pensarmos em outras estratégias que são sim importantes, como irrigação, enfim, né, reservação de água e irrigação, mas o solo é o principal reservatório. E além disso, a vida no solo. Né? E o solo tem uma biodiversidade incrível, né? Com várias formas de vida. Então, não a vida no solo ela se reduz muito se a gente não cuidar devidamente do solo, se a gente permanecer sempre, né, expondo o solo, né, a ação direta da chuva e do sol, por exemplo, né? Então nós precisamos cuidar, ter solo coberto, preferencialmente o ano todo, né? Com palha, sim, com cobertura de solo, protegendo o solo, mas também com raízes, né? Com raízes, e que isso tudo promove a vida no solo, que é essencial para a sustentabilidade dos nossos sistemas de produção. Gustavo, tu estavas comentando comigo que vocês retomaram agora esses grandes eventos, né, com o público. O Dia de Campo é um exemplo claro disso. Como é que você percebeu, como é que vocês perceberam a adesão, né, do produtor? O público compareceu conforme era o esperado?
Sem dúvida, a gente ficou realmente muito satisfeito, né? Porque tivemos uma presença massiva de pessoas, né? Acima, na verdade, da expectativa, né? Então, foram mais de 500 pessoas, né, que participaram. Isso mobilizou toda a nossa equipe aqui da Embrapa Pecuária Sul, né? Somos mais de 100 pessoas aqui atuando aqui na unidade da Embrapa Pecuária Sul. Então, é um trabalho, né? Um resultado que é fruto, né? A gente pôde apresentar fruto do trabalho de toda a equipe, né? E junto com os parceiros, como eu digo, a Embrapa cada vez mais ela busca trabalhar não somente para o setor produtivo, mas com o setor produtivo, né? Então nós temos os parceiros externos, organizações de produtores, por exemplo, trabalhando conosco aqui dentro da unidade da Embrapa Pecuária Sul. E outras unidades da Embrapa também acontece isso, né? Bom, e também, né, nós, evidentemente, estamos acompanhando na realidade os sistemas de produção, né? Então saímos de dentro aqui das dependências da Embrapa, né? E estamos cada vez mais a campo, porque é nessa realidade que as coisas acontecem, né? E a gente precisa compreender o melhor possível essa realidade para que o trabalho, a geração de conhecimento e tecnologia, né, que a Embrapa faz, possa realmente ter um impacto positivo no setor produtivo, né? Senão não adianta. Né? Então esse é o nosso compromisso com o setor produtivo, com a sociedade brasileira, e essa presença, né, grande, essa participação expressiva de pessoas nesse dia de campo, ela é um reflexo desse trabalho, né, em parceria que a Embrapa faz, né? A gente entende como um reflexo, não foi um evento pontual, né, que de repente as pessoas tiveram interesse, não, é porque a gente já tem esse contato, a gente tem uma interação permanente, né, e se refletiu nesse dia de campo, né? Então a gente espera, né, que cada vez mais as pessoas sintam, né, que podem e devem, né, trazer as demandas, né, qualificadas, né, para construir aí o trabalho, né, e participar desse trabalho aí junto com a Embrapa, né? Então ficamos realmente muito satisfeitos, né? Foi um dia não só pela presença, né, mas o que isso desdobra, né, fortalecendo as parcerias e gerando, né, a gente pode identificar novas oportunidades aí de interação e parceria com o setor produtivo. Então foi realmente um dia muito rico aí de troca de conhecimentos e experiências. Com certeza, e pensar e debater sobre as questões do campo, sobre a sustentabilidade, também levam o nosso amigo pecuarista que está nos acompanhando agora a também querer entender melhor, e oportunidades como essa, sem dúvida, são muito expressivas nessa área. Gustavo, te agradeço por nos atender e sucesso aí nos trabalhos da Embrapa Pecuária Sul, microfones aqui sempre abertos. Muito obrigado, Gabriel, agradeço a oportunidade da TV Cachoeira, estamos sempre à disposição aqui na Embrapa. Um grande abraço a todos. Um abraço, é isso aí, Daniel, nosso amigo pecuarista que está nos acompanhando, tem que pensar em sustentabilidade e eventos como esse sempre reforçam a importância desse tema. Daniel, era isso, eu volto contigo para o estúdio.